Olá a todos, estamos aqui neste momento para iniciar o estudo da nossa lição desse trimestre. E essa lição promete, viu? Promete. E o título geral da nossa lição, o caráter vitorioso. E hoje, para iniciar, dar abertura a essa primeira lição, temos conosco uma convidada, toda especial, e vamos pedir para que se apresente, para que vocês possam conhecê-la. Qual é teu nome? Meu nome é Ana Paula. Ana Paula, você mora onde? Eu moro aqui em Itu. Ela é residente aqui do sítio da União. Então ela vai responder as perguntas desta lição. E a lição de número 1 tem como título Pequena Prova, Grandes Resultados. Essa é a lição que nós vamos estudar. Eu vou pedir para Paula para que leia para nós o texto-chave. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel 1:8. Muito bem, obrigado. Eu lerei o Pense Nisso. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e da discrição, da virtude e da perseverança. Finas qualidades mentais e alto tono moral não são o resultado de acidente. Deus dá oportunidades. O sucesso depende de como as usaremos. Então, nós não vamos nos delongar explicando o texto, porque a lição vai explicar por ela mesma. E vamos passar para o nosso primeiro tópico, mudança forçada. Será que realizar mudanças forçadas em nossa vida é gostoso de fazê-las? Forçada não. Eu creio que se for uma coisa mais organizada, você está sabendo e tal, é melhor. Mas uma mudança forçada é algo desconfortável e que não agrada muito. Desconfortável. É. Desconfortável, não agrada. Em vez de ajudar, aí prejudica, né? Sim. Qual que será essa mudança que aconteceu aqui? Na pergunta A, Paulinha, posso te chamar de Paulinha? Pode, claro. Por qual motivo Nabucodonosor levou os jovens hebreus de Judá para a corte da Babilônia? Então, aqui na nota de Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Que lá ele iria ensinar a língua nativa e a literatura, eles iam ensinar a cultura babilônica para eles. Então, porque ele queria pessoas inteligentes para trabalhar na corte dele, que lá na Babilônia eles iriam ensinar tudo o que eles precisavam saber. Então não era qualquer jovem, né? Não, ele tinha os seus critérios. Pessoas cultas, de Que ia família acima. nobre, que ia acima, família boa, Sim. não é verdade? E agora, que método astuto o rei Nabucodonosor usou para tentar converter Daniel e seus amigos à religião babilônica? Bom, então, eles tinham os nomes da sua origem, né? Que o nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sim. E o que ele fez? Ele mudou o nome deles, colocou nomes ligados a deuses pagãos. Ele tentou acostumar eles aos costumes da Babilônia, integrando eles aos poucos, porque ele pensou que aos poucos eles iam começar a ceder e naturalmente eles iam abandonar a fé deles e iam se integrar ali na Babilônia com a cultura deles. Então ele tentou meio que forçar um pouco para ver se eles automaticamente já não mudavam a sua percepção das coisas. O rei foi esperto, né? Foi. Foi muito esperto, querer trocar o nome deles. E imagina, não foi qualquer nome. Não foi. Foi nomes dos deuses principais. Sim.
aqui vem falando, né? Por exemplo, Daniel significava o quê? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, isso. E o nome que colocou era Beltesazar, que era Quebel, que era um deus babilônico, que projetava o rei, projeta o rei. Protege o rei, né? Exato. Aí Ananias, que era um nome israelita, que significava Deus é gracioso, ele colocou Sadraque, que é sob as ordens de Acu, que era um deus babilônico da lua. Exatamente. Misael, que significava quem pertence a Deus, um nome específico dos israelitas. E aí ele foi lá e colocou Mesaque, quem é semelhante a Acu, um deus babilônico também. Uhum. E o último, que era Azarias, que significava aquele a quem Jeová ajuda. Aí colocou Abednego, servo de Nabu, que era um deus babilônico da sabedoria e da escrita. Então, tudo puxava para que eles pudessem ceder e acreditar na religião pagã. Sim. E agora aqui, por exemplo, o teu nome, Ana Paula, tem o seu significado também. Tem. Né? Meu nome também tem o seu significado. E o rei foi tão astuto que ele quis modificar para que eles adorassem os deuses pagãos, pudessem assimilar a religião babilônica. Sim. Mas diante disso foi colocada uma pequena prova. Sim. No segundo tópico fala uma pequena prova. E vem falando sobre algumas curiosidades, como que era a Babilônia, os muros de Babilônia, que uma carruagem com 4 cavalos poderia passar. Não é como os muros de hoje das nossas casas, né? Eu vou usar essa expressão. É bem fininho assim, fininho, sabe? É bem né? fininho, bem pequeno. Lá era grande para passar uma carruagem. Uhum. É tipo um carro, andar uma carruagem. Uma curiosidade também que eu achei meio duvidoso, tanto que eu não acreditei na hora que falava que a área da Babilônia, ela media mais ou menos entre 5 quilômetros quadrados. E eles compararam com a cidade de Los Angeles, São Paulo, no Brasil aqui, e é muito maior, muito maior. Então a cidade lá era muito pequena na época, elas eram bem pequenas, mas eram muito poderosas. É uma potência, né? Sim. É uma potência. E tudo com segurança máxima. Sim. Né? E tem até assim como hoje na atualidade tem as maravilhas do mundo, a Babilônia também tinha... Era uma das 7. A sua maravilha do mundo antigo, que eram os jardins pendurados, uma coisa por aí. Né? E agora, que teste decisivo Daniel e seus amigos tiveram de enfrentar logo no início de sua carreira de estudos? Bom, aqui no versículo fala que o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa, a mesa do alimento que ele mesmo comia, que era o alimento que era consagrado também aos deuses pagãos da Babilônia. Então, ele queria que eles tivessem tudo do bom e do melhor, queria que eles comessem, ficassem fortes, e na cabeça deles eles iam ficar mais inteligentes e tudo mais. Mas eles não quiseram aceitar. Eu acho que depois a gente vai ver como eles reagiram aqui na pergunta B. Mas se eles comessem aquele alimento, eles iam estar praticamente compactuando com o ritual de idolatria deles. Então, exatamente. Não seria... Mas não era uma comida assim comum que eles iam receber. É a própria comida do rei. Sim. Então, era o melhor que eles comeriam, né? Agora, como que Daniel e seus amigos reagiram a esse primeiro teste? Bom, acho que a gente pensa que eles iriam comer, né? Alimento. Ceder, né? Hoje em dia, a gente cede bastante para comer certo tipo de alimentos. E na nossa cabeça, eles iriam ceder e comer tranquilamente. Mas eles não fizeram isso. Eles não compactuaram com aquilo. Eles decidiram não se contaminar com aquele tipo de alimento. E ele pediu permissão para o chefe dos oficiais para ele não comer aquele alimento. Para eles poderem se alimentar de outros tipos de alimentos. Exatamente. E aqui a segunda pergunta. O que preocupava o chefe dos oficiais? Bom, ele ficou com medo porque se eles não se alimentassem bem, ficassem fracos
e não respondessem ao que o rei, às expectativas do rei, ele poderia ser morto, porque a responsabilidade era dele, né? Exatamente. Então, nesse tópico, sobre essa pequena prova, eles deram a saída, né? E agora, qual foi essa saída que Daniel viu, né? O terceiro tópico fala sem compromisso. Sem compromisso. Qual solução Daniel sugeriu para si e seus amigos? Já que a cabeça do eunuco estava em risco também. Falou, olha, essa é a comida e nós não vamos comer. Eles ficariam sem fome? Eles fariam jejum? Não, ele sugeriu uma solução para ele, né? E qual que era essa solução, Era um Paulinha? teste, ele sugeriu um teste para eles de 10 dias, para eles entregarem para eles comerem, ele e seus amigos, só vegetais, e para beber eles iam tomar só água. E depois eles iriam comparar com o restante das pessoas que se alimentavam do alimento do rei. Foi isso que ele sugeriu para o chefe. Muito bem. O teste de 10 dias, até pode fazer um desafio. Fazer 10 dias não sei do que, 10 dias não sei do outro, mas, já aqui em Daniel, já na época dele, ele lançou o desafio aí. Os 10 dias comendo legumes e água. Na pergunta seguinte, Paulinha, vem falando o que a palavra de Deus nos ensina sobre o uso de bebidas alcoólicas, inclusive o vinho. Será que é benéfico usar bebidas alcoólicas, inclusive o vinho? O que a palavra de Deus nos ensina? Aqui no texto da questão diz: o vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando se cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Então, o álcool, que aqui diz sobre o vinho, as bebidas alcoólicas, Sim. né? Ele engana, aqui como diz no texto, ele causa confusão na mente, induz a brigas, a pessoa tá ali bêbada, ela briga muito fácil, entendeu? Ela não tem controle total sobre si. E aqui também diz, no segundo versículo, diz que faz mal como se fosse um veneno. Então, é algo que não é benéfico de jeito nenhum para ninguém, e para eles, naquela época, principalmente também. E não dá para você beber e continuar com a mente sã. Você não fica, como eu falei, você não tem domínio nenhum sobre si mesmo. Muito bem explicado, Paulinha. Então, olha, nós aprendemos nesse tópico o teste que Daniel colocou, o teste que ele pediu para o eunuco e o que a bebida faz, né? Então, como a Paulinha explicou, em vez de ser positivo, ser algo bom para o corpo, ele é completamente negativo, destruidor do corpo e leva a brigas e tudo aquilo, né? Sim. No quarto tópico, vamos analisar a recompensa da obediência. Agora aqui a gente vai olhar e vamos ver o que aconteceu nesses 10 dias. Será que Daniel e seus amigos ficaram fraquinhos? Será que... Não sei. Vamos ver o que a lição vai nos explicar. Vamos descobrir. Quando o rei aplicou o exame ou prova final aos alunos da faculdade do Império, qual foi o resultado? Já no fim, né? Sim. Depois do teste dos 10 dias. O que aconteceu depois dos 10 dias primeiro? Então, aqui no texto, fazer um breve resumo, diz que Deus deu sabedoria para eles, inteligência e conhecimento. E especialmente para Daniel, ele recebeu ainda o dom de interpretar sonhos. Sim. Então, aqui vemos o resultado da fidelidade deles naquele momento e trouxe muitos frutos muito bons para ele. E no exame final, aqui, fazendo um resumo também para não ler muito aqui, eles foram considerados 10 vezes mais sábios que todos os magos e estudiosos da Babilônia. Então não foi nem entre os estudantes, foi entre os magos da Babilônia, entre as pessoas que eram consideradas muito inteligentes. Então eles foram considerados 10 vezes mais, é muita sabedoria.
Então eles tiveram a facilidade de aprender a cultura babilônica, aprender línguas também. Então eles foram peritos, e como você disse, 10 vezes superior que os outros, né? Muito bem. E agora, aqui vai fazer para nós, né? Como o Senhor recompensará todos aqueles que forem fiéis nas questões aparentemente pequenas? Então, aqui no verso diz que, portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, aqui diz o quê? Que Deus promete que Ele honrará as pessoas que o honram. Então, quem permanece fiel, mesmo nas pequenas coisas, é honrado por Ele. Nos detalhes, né? Nos pequenos detalhes. Não, mas isso é uma coisinha. Se eu quebrar isso daí, não vai... Ninguém vai perceber, não vai me atrapalhar. Não, posso quebrar. Mas, o que aconteceu? Nos pequenos detalhes, vem o sucesso, né? Sim. No mínimo. Isso aconteceu com Daniel. Aconteceu. Fora que Daniel tinha sido levado exilado num outro país de primeiro mundo. Imagina, tipo... Estados Unidos, alguém fosse um adolescente, fosse levado para os Estados Unidos, longe da família, o que não faria, né? Mas Daniel, ele... Não tinha ninguém vendo, né? Ninguém vendo, né? Meus pais não estão comigo, então eu faço o que eu quiser. Vou comer esse alimento aqui, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. É igual a gente quando tá fazendo, a gente tem um propósito, não vou comer tal alimento. Às vezes a gente combina dentro de casa, no nosso próprio lar, não vamos comer isso aqui dentro de casa. Beleza, a gente vai lá, sai, tá sem os pais, sem a família por perto. Fala assim, vou comer aqui agora. Meus pais não estão vendo, eu como nada depois dentro de casa. Então, se ele tivesse feito isso, os resultados iam ser outros. A gente nem saberia qual. Exatamente. Então, se somos fiéis no mínimo, Deus vai nos honrar. Sim. E para fecharmos a nossa lição, onde estão os Daniéis de hoje? Qual é a relação entre a comida, a bebida, o sono, o trabalho e o exercício físico e a nossa condição espiritual? Bom, aqui no verso fala que o nosso corpo, ele é o santuário de Deus, ele é o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Sim. Então, se você não cuida do seu corpo, que é o santuário, você prejudica a sua vida espiritual também, porque é o lugar do Espírito Santo. Então, você tem que... Tá tudo relacionado. Se os bons atos, eles fortalecem a comunhão com Deus. Então, tá tudo interligado. Se você cuida do seu corpo, que é o santuário de Deus, você tem uma vida espiritual muito melhor. Então, o resumo dessa pergunta é que o físico e o espiritual, eles andam juntos. É como se fosse uma duplinha. Exatamente. Por exemplo... Às vezes acontece, né? Num social que é esporádico, não é frequente, né? Hoje os adolescentes vão ficar acordando um pouquinho mais tarde. Mas mesmo assim, se ficarmos acordados um pouquinho mais tarde, ou ficarmos acordados, tipo, meia-noite, 1h da manhã, ou 2, exagerando, como que o corpo fica no dia seguinte? Mal. A gente não fica com vontade de fazer nada, né? Não quer fazer nada. Sem força, sem energia. Fora sabia que às vezes nosso gênio, em vez de ficar alegres, bem-humorados, a gente fica irritados. Sim, então, bastante. Tudo isso está interligado. Então, tanto o físico como o espiritual, como a Paulinha disse, estão juntos. Andam juntos, igual Andam duplinha. juntos. E finalmente, Paulinha, quais partes do seu ser o Senhor quer santificar? Então. Que é separar. O que deu? Quais são? Peraí, desculpa. Deus quer santificar todo o nosso ser. Tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. A nossa vida espiritual e os hábitos físicos, eles caminham juntos. Então, Deus quer santificar tanto o seu corpo, quanto a sua alma e principalmente o seu espírito, né? Que é onde ele habita em nós. Queridos, então,
Nós estudamos essa lição maravilhosa aqui na companhia da Paulinha. Vocês ouviram as respostas, foram profundas, muito boas. E eu quero pedir para a Paulinha fazer um apelo dessa lição que nós estudamos para os adolescentes que estão nos acompanhando. Então, pela história que nós vimos aqui hoje, nós vimos que Daniel e seus amigos foram colocados numa situação onde eles estavam sozinhos, desamparados. Mas eles pensavam que estavam, talvez. Qualquer adolescente normal pensaria que sim, estou desamparado aqui, mas eles tinham fé, eles sabiam que Deus estava ali com eles. Então, não importa a situação que você esteja, se Deus te colocou ali, Ele vai te ajudar a sair dali, Ele vai estar sempre do seu lado para te ajudar. Obrigado, Paulinha. De nada. E eu quero deixar um pequeno apelo para você. Se você gostou da lição de hoje, deixa seu like, compartilha e convida outros adolescentes para estarem conosco na próxima lição, na lição de número 2. Você percebeu? A lição começou assim, ó, boa. Então, esperamos vocês na próxima lição. Fiquem com Deus e até a próxima.